Ações. Bom dia, em Goiás são 7h15 da manhã, está fazendo uns 18 graus, está um dia agradável e bonito. Pronto, já falamos muito de clima. E eu quero começar lembrando que hoje é dia 11 de setembro do ano de 2023. Então 11 de setembro é uma data que a gente não pode esquecer, que não deve sair das nossas memórias, que não deve ser esquecida, que deve ser lembrada para sempre, enquanto existir a raça humana. Então, eu quero começar nosso dia fazendo uma homenagem a todas as milhares de vítimas do 11 de setembro e que nunca mais aconteça nada parecido nesse planeta. Que nunca mais a história se repita. Que esses criminosos não saiam impunes, que essas vítimas sejam honradas, que esse povo seja justiciado. A gente vai falar do atentado terrorista que os Estados Unidos cometeram no 11 de setembro. E você não me ouviu errado, não. O atentado terrorista que os Estados Unidos cometeram dia 11 de setembro de 1973. Nesse dia, o exército dos Estados Unidos, junto com o exército chileno e apoio da CIA, derrubaram o presidente democraticamente eleito do Chile, Salvador Allende. O Allende tinha sido eleito em 1970 e era um socialista que buscava construir o socialismo no Chile por vias eleitorais, ou seja, sem uma revolução armada. O governo do Allende foi marcado por muitos avanços sociais, inclusive caminhando na direção de construir uma democracia popular no Chile. Obviamente, o governo dele enfrentou imensa oposição, tanto da burguesia nacional chilena, quanto dos Estados Unidos. Principalmente porque os Estados Unidos controlavam boa parte das mineradoras de cobre no Chile. Depois de 3 anos de lockout, boicote, atentado e sabotagem, os Estados Unidos chegaram na conclusão de que não tinha como derrubar o Allende a não ser na força bruta. A sede do governo, que é o Palácio de la Moneda, é bombardeado e isso provoca a morte do Allende. O governo é deposto e se forma uma junta militar, que ia instituir uma ditadura que ia durar 17 anos. O líder dessa junta militar é um dos seres humanos mais abjetos que já pisou na face da terra, que é o Augusto Pinochet. O Pinochet seria responsável pela morte, pela tortura e pelo exílio de milhares de pessoas. E a classe trabalhadora chilena era muito organizada nessa época. Ou seja, a ditadura só conseguiu se manter no lugar com imensa repressão, com imensa violência. Inclusive, o Chile ficou 7 anos sob estado de sítio. E as prisões eram tão arbitrárias e tão frequentes que o sistema carcerário ficou superlotado. E aí, eles estavam usando o Estádio Nacional como prisão improvisada. E nesse Estádio Nacional passaram 40 mil prisioneiros, sendo que 400 desses foram fuzilados no próprio estádio. Nessa época também o Chile contava com 17 centros de tortura, nos quais estima-se que entre 30 e 40 mil pessoas foram torturadas das maneiras mais sórdidas que vocês conseguem imaginar. Ao fim da ditadura, estima-se que mais ou menos 3 mil pessoas foram assassinadas e 200 mil foram exiladas. Isso tudo, gente, porque a classe trabalhadora resolveu questionar o capitalismo no Chile. O Augusto Pinochet morreu com 91 anos sem pagar por nenhum crime. Ou seja, essa coisa de que a história cobra, não cobra não, gente. E ironicamente ele morreu no Dia Internacional dos Direitos Humanos. Caso você queira saber mais sobre essa história, desde a eleição do Allende até o fim da ditadura... O sea, no estamos aquí frente a un hecho exclusivamente chileno. Estamos en la expresión chilena de una política imperial de Estados Unidos que se ha revelado como la organización criminal más grande del mundo, ¿no? Y que no para hasta el día de hoy. Y es lógico que algunos que fueron cómplices, que se pusieron a disposición de un gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno, no estén dispuestos a reconocer que nunca puede volver a haber un golpe, no solo en Chile, en ninguna parte del mundo, y que los problemas de la democracia se deben resolver con más democracia, y eso es lo que no están dispuestos. Ellos solo respetan la democracia cuando ganan elecciones y cuando el modelo de ellos es el que prima. ¿El gobierno pudo haber hecho algo más para llegar a un acuerdo con la derecha para que firmaran este acuerdo? No, la derecha sigue hasta el día de hoy comprometida con el golpe de Estado. Y ellos tienen derecho a sentirse representados y muy bien representados por torturadores, ladrones, por asesinos, pero es una decisión de ellos. El gobierno hizo todo lo que estaba en su poder, pero lo básico es que el gobierno y todos los que estamos y respaldamos a este gobierno, estamos convencidos de que nunca más en ninguna parte del mundo golpes de Estado. ¿Está conforme con el presidente Boric programó estas conmemoraciones de los 50 años? Se acusa de que se no crispó soy mucho quien el para ambiente. No soy quien para juzgarlo. No, mire, el ambiente no está crispado. Es la derecha la que está crispada porque, reitero, siguen siendo cómplices activos y pasivos de los crímenes de la dictadura y del golpe de Estado. Yo no sé si alguien tiene cómo justificar, alguien preguntó por la salida de Patricio Fernández. Decir que bombardear este edificio que tenemos aquí al lado,
que es el Palacio de Gobierno. Es opinable. A mí me parece que fue un error garrafal. Y si la derecha todavía sigue pensando que bombardear con aviones chilenos, con fuerzas armadas chilenas y atacar con tanques chilenos el Palacio de Gobierno chileno es posible, no tenemos posibilidad todavía alguna de llegar a síntesis con ellos. Muchas gracias. Se ha acusado al Partido Comunista de querer imponer una verdad oficial. Es que, mire, yo creo que en cualquier parte del mundo hay una verdad que es oficial. La democracia es democracia siempre, no cuando les conviene. Gracias. Acaba el alcalde de Recoleta, líder emblemático además del Partido Comunista. El gobierno de Chile lanzó el primer Plan Nacional de Búsqueda para recuperar los cuerpos de ciudadanos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. En medio de la conmemoración del aniversario del golpe que estableció la dictadura del dictador en 1973, el objetivo del plan es esclarecer la circunstancia de la desaparición y o muerte de 1.469 ciudadanos desaparecidos. Hasta el momento solo se han encontrado e identificado 307. Aí eu fiquei refletindo e pensando e cheguei à conclusão que eu quero fazer um vídeo, antes de qualquer coisa, didático. Não quero ser pessimista, não quero falar de guerra, não quero falar de Cáucaso, não quero falar de Ucrânia, não quero falar de Oriente Médio, pelo menos não por agora. Então, graças à minha formação, eu tenho uma visão do mundo, ou pelo menos busco ter, né? Uma visão do mundo mais histórica e dialética possível. Então, vamos ver se eu consigo, a partir disso, estabelecer uma pedagogia. E eu penso que a melhor pedagogia que eu posso usar, ou pelo menos o melhor motivo para usar uma boa pedagogia, é explicar para vocês da melhor maneira que eu consegui encontrar como se construiu de fato o mundo que a gente vive. Ou mais propriamente, o mundo que a gente quer abandonar, certo? O Brasil não é o Ocidente. Quando eu vejo lunáticos como aquele Nanico, lá tem um semi-anão, que acho que ele é ANCAP, né? ANCAP. É um sujeito minúsculo, um herdeiro qualquer, lá da cidade de São Paulo. Certo? Eu vejo aquele nome, gente. Ele se veste de cavaleiro medieval, fala de Ocidente, sabe? Eu entendo os graves problemas que só Freud poderia identificar bem, deve passar na cabeça daquele homúnculo, certo? Para ele ter toda aquela... achar que é Ocidente, que o Ocidente é alguma coisa, que capitalismo é alguma coisa, e fazer aquelas bobagens que ele faz. Mas eu falei, gente, eu não vou ficar falando mal de um homúnculo. Isso não é correto. Eu vou explicar o mundo, como eu disse, da melhor forma que eu consigo encontrar. E vou começar fazendo isso pela Índia. Achei um vídeo excepcional para a gente mostrar aqui a relação entre a Índia e o Ocidente. Eu já falei isso várias vezes. Falei, para fazer o capitalismo, para fazer a Revolução Industrial, foram necessários que 300 milhões de indianos perdessem a vida. Certo? 100 milhões de chineses. Assim como para as primeiras fases do capitalismo, o capitalismo cresceu de mercantil, foi necessário que 100 milhões de nativos das Américas perdessem a vida, e entre esses dois, que 100 milhões de africanos perdessem a vida. Certo? As pessoas gostam de falar dos melões de Stalin, dos melões de Mao, mas isso é bobagem. E eu sempre digo, gente, 300 milhões de indianos perderam a vida para a Inglaterra fazer a Revolução Industrial. Mas quem sou eu na fila do pão? De tanto fuçar, todavia, eu achei alguém que estudou muito mais do que eu, capaz de explicar isso para vocês. Então a primeira coisa que eu vou pedir é que vocês assistam esse vídeo, por gentileza. Let's move on to our next question. It's from Kevin Peterson. So,
My question is to Shashi Tharoor. Happy Onam first. Oh, thank you. You too. You mentioned about Britain. Mentioned that Britain left India in a worse off condition than had it been without Britain. You also mentioned about reparation from Britain. What about the skills in engineering and manufacturing India acquired, the administrative and democratic processes it inherited, the infrastructure left behind, and most of all, the rapid education of the Indian people, of which you are an excellent example? Surely, no one can price these intangible values that were gained during the British rule in India and propelled the country to its present position as one of the leading countries in the world. Finally, one more question. I'm doing a Jeffrey Robertson here. In your opinion, where would India be today if the British did not step into India? Oh, there's a lot there. It'll take the rest of the program to answer. I'll try and touch on it. But this is almost like the American saying to the widow of the American president, apart from that, Mrs. Lincoln, how did you enjoy the play? I mean, really, the British came to one of the richest countries in the world, accounting for 27% of global GDP in 1700, 23% in 1800, and over 200 years of exploitation, depredation, loot and destruction, reduced it to a poster child for third world poverty, just over 3% of global GDP, 90% of the population living below the poverty line when the British left in 1947, a literacy rate, you speak of education, a literacy rate below 17%, and a life expectancy of 27. The growth rate of British India from 1900 to 1947 was 0.001%. That's what they were doing while draining the country of taxes and resources. Education, my gosh, the British, the last thing they wanted to do was invest in educating Indians. Will Durant, the American historian traveling in India as late as 1930, pointed out that the entire expenditure of the British on education in India, from the nursery level to the highest universities, was less than half the high school budget of the state of New York. All the Indian institutes of technology, the engineering achievements you're talking about, were established after independence by the government of India. There is simply no comparison between the accomplishments of India rising from the ashes the British left us in and what was done in 200 years. I've given many figures. Just take one example, the textile industry, because India was a huge exporter of For 2,000 years, it was the world's leading exporter. What happened? In fact, in the Roman Empire, there are debates recorded by Pliny the Elder of Roman senators complaining about the amount of the Roman Empire's gold that was being sent off to India because of the tastes of Roman women for Indian muslins, linens, and cottons. Was it just modernism, the Industrial Revolution, that destroyed it, or was it something else? No, that's the excuse that apologists like to make, that, oh, it's not our fault, you just missed the bus for the Industrial Revolution. Well, we missed the bus because you threw us under its wheels, is what I tell the Brits. I mean, the fact is, in the name of free trade, the British came in and destroyed the free trade that had made India a leading exporter of textiles. The British soldiers smashed the looms so people couldn't practice their craft. They imposed punitive duties and taxes on the export of Indian textiles while lifting duties on the import of British cloth. And they achieved a captive market at the point of a gun. This is not exactly free trade, as you can imagine. Cities like Murshidabad and Dhaka in the subcontinent were depopulated. In one notorious incident, weavers had their thumbs cut off, so when the looms were repaired, they couldn't weave again. Textiles were systematically destroyed as an industry by the British. And that's only one example of many. Well, I'm going to quickly go back to our question. Now, Kevin, do you accept that perhaps the British weren't quite as benign as you've just suggested? Please read the book, Kevin. There's a lot more there to say. I've got the book. I'll bring Laurie in here. He gave a speech along these lines to the Oxford Union, got wild applause from the students and others sitting around the Oxford Union Hall. And I'm just wondering, have young Brits come to terms with their colonial past?
No, we haven't at all. Young Brits of every class have no idea about our colonial past, and that is being deliberately done. We are deliberately denied or kept away from education about the graphic facts of what the British did around the world, including in this country, to the people of this country. The crimes of the British and the crimes that we committed and that were done in our names over 400 years of pillage and conquest is something that we don't like to think about, and yet it is everywhere in modern British history. When people talk about Brexit, it's stunning to me that if you ask British people who voted for Brexit what their major fear is, their fear is that people will come to our country and take our things. And that's exactly why? I just can't. It doesn't compute, but we don't know this history. I took history in British schools up to the age of 18, and I got a pretty good grade. And You never learned a line of colonial history, did you? Well, almost everything that you have just said, I learned from your book. I'm going to throw quickly back to Shashi because one of the great heroes of the Second World War, in fact of the 20th century, Winston Churchill, you've basically accused him in your book of complicity in a famine that killed 4 million Bengalis. Rightly so. 4.3. I mean, Churchill personally took the decisions that actually not only plunged Bengal into starvation, but had the British actually purchase grain that the Bengalis could barely afford to buy in order to ship it to Europe, not to aid the war effort, as his defenders claim, but to boost the buffer stocks in the event of a future possible invasion of Greece and Yugoslavia. People started dying, and Churchill said, well, it's all their fault anyway for breeding like rabbits. He said, I hate the Indians, they're a beastly people with a beastly religion. Australian ships were docking in Calcutta port and were ordered by Churchill and his odious paymaster, General Lord Chauvel, not to disembark their wheat, but to sail on to Europe, where their wheat might be used in some future reserve stock. On top of that, when conscience-stricken British officials... Yes, I was going to say, did Churchill know people were dying? Yes, conscience-stricken British officials are constantly sending memoranda to the Prime Minister personally, because it was his decision, saying that people were dying literally on the streets, and all Churchill could bring himself to do was write peevishly on the side of the file, why hasn't Gandhi died yet? Wow. And this is the man the British want us to hail as an apostle of freedom and democracy, when he has as much blood on his hands as some of the worst genocidal dictators of the 20th century. Se quiser mais estudos, mais documentos que falem sobre o assunto, eu fiz um fio na rede social das tretas falando sobre isso, com documentos, com uma série de provas, né? Porque é incrível como os defensores de determinados sistemas econômicos ficam nervosinhos quando uma verdade que eles não estão acostumados é jogado na cara deles. Ou pelo menos é trazido à baila, à luz. Porque é muito conveniente, né, dizer que não sei quem matou melões e ignorar essas nuances da história, né? É muito interessante, muito bonitinho falar que a Inglaterra adquiriu dinheiro para a Revolução Industrial através do mercantilismo, da poupança, do trabalho duro. Além do que eles fizeram com a Índia, deixa eu mostrar o que eles fizeram com a China. Imaginem um comércio tão lucrativo que uma nação iria à guerra para protegê-lo. Esta é a história da Guerra do Ópio, uma série de conflitos entre a Grã-Bretanha e a China que mudaram o curso da história e moldaram o mundo moderno que conhecemos hoje. No início do século XIX, a Grã-Bretanha tinha um enorme déficit comercial com a China devido à crescente demanda por chá, porcelana e seda. Em resposta, os britânicos começaram a exportar ópio da Índia para a China, criando uma grande população de viciados em ópio e equilibrando as balanças comerciais. Em 1839, o imperador chinês Daoguang, alarmado com os problemas sociais e econômicos causados pelo vício em ópio, nomeou o oficial Lin Zexu para erradicar o comércio de ópio. Lin tomou medidas rigorosas, incluindo o confisco e destruição de mais de 20 mil caixas de ópio. A resposta da Grã-Bretanha foi rápida e severa, dando início à Primeira Guerra do Ópio. Os britânicos, com sua superioridade naval e tecnológica, facilmente derrotaram as forças chinesas. Em 1842, a China foi forçada a assinar o Tratado de Nanquim, que marcou o fim da Primeira Guerra do Ópio.
Este tratado cedeu Hong Kong aos britânicos e abriu 5 portos de tratado ao comércio estrangeiro. A humilhação da China não parou por aí. A Segunda Guerra do Ópio, de 1856 a 1860, resultou em mais concessões para as potências ocidentais e a legalização do comércio de ópio. A Guerra do Ópio foi um ponto de virada na história da China. Marcou o início do que os chineses chamam de o século da humilhação, um período de subjugação e semicolonização por potências estrangeiras. Checa esto. There's no question that our best, strongest pain medicines are the opioids, but these are the same drugs that have a reputation for causing addiction and other terrible things. Now, in fact, the rate of addiction amongst pain patients who are treated by doctors is much less than 1%. Esta era una campaña publicitaria del Oxycontin, la droga estrella de una de las familias de narcotraficantes más grandes de la historia. Y es que en el discurso se suele culpar a México por la crisis de los opioides que vive Estados Unidos. I stepped back to say who is responsible, who is the most responsible for the fentanyl killing Americans? And the answer was the Sinaloa cartel is number one, and the Chapitos are leading the Sinaloa cartel. The 3 boys are El Chapo's sons, and they pioneered this manufacturing of fentanyl and the transportation and distribution of it that we see today. So they are the leading group that is responsible. Pero ¿qué pasaría si te digo que uno de los grandes responsables de todo esto es Estados Unidos y no México? Para comprender toda la historia debemos ir punto por punto, conocer nombres, intereses económicos, grandes farmacéuticas, sobornos políticos y todo un mapa que pocas veces se cuenta. El fentanilo es el tema central. Se busca a toda costa que México deje de enviarlo. No es para menos. Tan solo en 2021 se estima que hubo 106,000 muertes por sobredosis, la mayoría por la famosa droga. Pero la llamada crisis de los opioides no comenzó con el fentanilo. Para entender todo, debemos remontarnos a 1995. Te presentamos a la familia Sackler. Son los dueños de Purdue Pharma, la importante farmacéutica que inventó el Oxycontin. Esta simple pastilla es un poderoso opioide altamente adictivo. Fue creado con la intención de aliviar el dolor. En Estados Unidos, cuando una farmacéutica crea un nuevo medicamento, debe pasar por la FDA para probarlo. Ellos son los encargados de revisar y comprobar que lo que se vende sea 100% seguro. En el caso del Oxycontin, había un pequeño detalle. Al igual que la gran mayoría de los opioides, solo debe utilizarse para aliviar el dolor de personas con cáncer, pacientes terminales o personas recién operadas. Purdue sabía esto. Al momento de solicitar la aprobación, buscaron la forma de que su venta no se limitara a un sector reducido. Querían que cualquier paciente pudiera usarlo, para así tener mayores ingresos. La única persona que podía hacer eso era Curtis Wright, director interino de la División de Anestesia, Cuidados Críticos y Adicción a Productos Farmacéuticos de la FDA. Purdue alegaba que su producto no era adictivo y que incluso era más seguro que otros opioides. Wright en un inicio se mostró escéptico, pero recibió un agresivo acoso por parte de la farmacéutica para convencerlo. Al final cedió y el 28 de diciembre de 1995 la FDA aprobó el medicamento y dio el visto bueno para que en su etiqueta dijera esto. Se cree que la absorción dilatada que proporcionan los comprimidos del Oxycontin reduce la propensión de un posible abuso. Es la frase que dio paso a la epidemia de los opioides. Fue un error monumental e histórico de la FDA. Porque gracias a ella, Purdue Pharma tuvo el respaldo del gobierno para que pudieran recetar el Oxycontin a prácticamente cualquier persona. En 1996 comenzó su comercialización con una agresiva campaña publicitaria, como el video del inicio, donde se incentivaba a los doctores a recetar el medicamento para cualquier dolencia. Fue un éxito rotundo, superaron al medicamento más vendido, el Viagra. En 1999 se estima que vendían $20 millones a la semana. La familia Sackler amasó una inmensa fortuna de aproximadamente $35,000 millones. De acuerdo con Forbes, eran más ricos que los Rockefeller. Un éxito millonario a expensas de una población que por un dolor común se volvía dependiente de un opioide,
crearon a una nación adicta. Para que te des una idea de lo que hicieron, escucha esta frase de madres que perdieron a sus hijos por la droga. La única diferencia entre la heroína y el Oxycontin es que el segundo te lo puede dar un médico. Ellos crearon la fórmula, fueron los narcotraficantes más exitosos de toda la historia, porque vendían su droga con el consentimiento gubernamental y nunca pisaron la cárcel. Al final, cuando se descubrió todo, pagaron una multa ridícula en comparación al gran daño que hicieron y al dinero que generaron. Por si fuera poco, Estados Unidos no aprendió la lección. Cuando hubo más restricción en la venta del Oxycontin, muchas personas que se volvieron adictas voltearon a otras alternativas. Y sí, aquí llega el fentanilo. Al igual que el Oxycontin, el fentanilo es un poderoso opioide altamente adictivo. Tampoco lo debe usar cualquier paciente. Fue creado en 1960 por el doctor belga Paul Janssen con el objetivo de crear un analgésico que suplantara a la morfina. Se buscó que fuera aprobado en Estados Unidos, pero para ello tenía que pasar por la FDA. Robert Dripps, presidente de anestesiología de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, era quien debía dar el visto bueno, pero estaba renuente. Él razonó que un medicamento que era 100 veces más potente que la morfina era innecesario y probablemente crearía más problemas que ventajas. Además, temía que el fentanilo pudiera usarse como una droga de abuso debido a su inicio de acción relativamente rápido. A pesar de sus advertencias, la FDA lo aprobó, pero con la condición de que solo se utilizara con pacientes con cáncer o con una condición terminal. La presión fue mayor porque el laboratorio del Dr. Janssen fue adquirido por la poderosa farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson. Este fue el precedente para la creación de nuevos productos con fentanilo. A guerra do ópio é lembrete sombrio da ganância desenfreada e do imperialismo, mas também uma história de resiliência e renascimento. Uma história que continua a ressoar na China e no mundo até hoje. El fentanilo causa cada vez más estragos en el mundo. En los últimos meses, este poderoso opioide sintético ha dejado a muchas personas en las ruinas, en países como Estados Unidos, Alemania, España y alrededor del mundo. 100 veces más potente que la morfina y hasta 50 veces más fuerte que la heroína. Es apodada la droga zombie. El fentanilo es un medicamento útil, pero puede ser mortal si se abusa. A quien lo consume lo deja abatido y sin control sobre su cuerpo. Si se combina fentanilo con alcohol u otras sustancias, el riesgo se dispara. El fentanilo es una amenaza real. Por volta do ano de 1780, cerca de metade da riqueza humana, de toda a riqueza produzida pelos seres humanos, era produzida na Índia e na China. A Índia respondia por quase 27% da economia mundial e a China por cerca de 23% da riqueza mundial. O professor explicou o que aconteceu com a Índia graças ao colonialismo britânico. Agora vamos falar um pouquinho do que aconteceu com a China graças ao colonialismo britânico, europeu e americano. A Revolução Chinesa ela veio bem depois da Revolução Russa, ela veio em 49. E a China, gente, caso alguém não saiba, a China era o país mais pobre do mundo em 49. Mais pobre do mundo. E era o país mais populoso também. Por que a China era o país mais pobre do mundo? Porque a China era uma colônia. Muita gente não tem a clareza de que a China era uma colônia antes. Desde a Guerra do Ópio, em 1839, que começa em 1839, que a Inglaterra planta ópio na Índia e vende ópio na China para viciar os chineses em drogas. E aí os chineses bloqueiam isso, jogam o ópio todo no mar, assim, destroem a carga. E aí os ingleses declaram guerra para abrir os portos e por reparação na China, ganham essa guerra, abrem os portos e viciam a população chinesa em ópio. Este es Zopsys, el producto estrella de la farmacéutica Insys. Es un aerosol a base de fentanilo, creado para aliviar el dolor de algunos pacientes con cáncer. Fue aprobado en 2012 por la FDA. Ojo, hace 16 años ya habían aprobado el Oxycontin. Las denuncias contra el medicamento estuvieron desde antes del 2000 y aún así fue aprobado sabiendo que era un opioide altamente adictivo. John Kapoor, el fundador de Insys, quizá inspirado en el éxito millonario de Purdue Pharma, aplicó el mismo método. Su producto solo fue aprobado para pacientes terminales o con cáncer. Sin embargo, encontraron una especie de vacío legal. Si bien la FDA limitaba el uso a este tipo de pacientes, permitían que un doctor usara su propio juicio para determinar si una persona podría requerir Zopsys. Ahí estalló todo.
INSYS sobornó a miles de doctores en Estados Unidos para que recetaran su medicina de manera indiscriminada. ¿Te dolía la espalda? Fentanilo. ¿Te duele la cabeza? Fentanilo. La historia es prácticamente la misma. John Kapoor ascendió de manera meteórica y se posicionó en la lista de los multimillonarios de Forbes. Esto no fue un caso aislado, fueron varias farmacéuticas las que emplearon el mismo método, fueron varios medicamentos con fentanilo y otros opioides, colas enormes en farmacias a muy temprana hora con adictos que buscaban su medicina. Johnson & Johnson era hasta hace poco el principal proveedor de las materias primas para la creación de opioides. No fue el narco mexicano ni empresas chinas, los que crearon todo esto fueron las grandes farmacéuticas. Isso inaugura o século da humilhação para eles, que é o século no qual a China foi de novo repartida entre potências imperialistas, Japão, Rússia, Alemanha, Inglaterra, etc. Nesse tempo todo, começa o movimento comunista na China, o Mao Tse-tung sequer era o líder na década de 20, né? Ele se tornou líder depois e tal. O movimento comunista ganha muito corpo na Segunda Guerra Mundial, porque a luta contra a ocupação japonesa, que as mesmas atrocidades que eu falei na Coreia aconteceram na China, mulheres de conforto, escravização, experimentos humanos aconteceram muito na China, experimento científico com... Eu não vou nem falar, porque me dá até embrulho no estômago de falar o que eles faziam com os chineses, né? E aí em 49 a Revolução acontece. A China era o país mais pobre do mundo. Todas as vezes que a gente fala de experiências socialistas, a gente nunca pode ocultar o legado capitalista. O legado que o capitalismo deixou nesses países era um legado de fome endêmica, de déficit habitacional, de pobreza e de doenças que já tinham sido erradicadas em outros países. Então se morria muito de cólera na China ainda. A média de expectativa de vida na China, na época da Revolução, era 35 anos de idade. Isso significa que a mortalidade era muito alta. As pessoas morriam que nem moscas. E a questão é, a fome, a doença, a pobreza, antes da Revolução, não choca. Só choca os conflitos que aconteceram depois. E aconteceram conflitos depois? Sim, claro. Essa é a história que vocês definitivamente não vão ver nos livros didáticos de editoras americanas, canadenses, inglesas, que são vendidas como marcas nacionais, mas são desses países que compraram grandes grupos de educação nesse país. Certo? Vocês não vão ver essas histórias nesses livros. Eu, inclusive, já falei outras vezes que tem muita gente preocupada com a doutrinação comunista. Cara, a preocupação que as pessoas deveriam ter, principalmente as de classe média, é com a doutrinação liberal, no sentido capitalista do termo mesmo. As editoras, né, estão disfarçadas com nomes brasileiros, algumas nem isso, que são as vendidas na forma de apostilha. Elas contam uma história que não tem nada a ver com o que aconteceu no mundo. É uma história essencialmente mentirosa. E o engraçado, ontem, por conta de uma série de posts do vídeo, né, que eu estava explicando a relação entre um povo aí, dos solzinhos, né, um grupo amplo, desde exilades em Paris, exilades em Portugal, temos fadas da floresta, temos verdistas ungueiros, indígenas da Chopi, o movimento negre, né? Esse povo aí patrocinado pelo... Deixa eu dar uma receita de bolo aqui para explicar e daqui a pouco eu volto. Receita de croissant, eu até queria dar uma receita de bolo de São Benedito, que eu gosto tanto. Mas já que falamos em croissant, vamos dar a receita de croissant da própria escola Cordon Bleu de Paris, a melhor do mundo nessa área, né? Como fazer um croissant? Bom, vamos seguir o próprio site, né? Primeiro, use uma farinha de padeiro rica em proteínas. A farinha orgânica Stone Ground é recomendada pelos chefes para fazer os croissants perfeitos. Segundo, verifique a qualidade da manteiga. Como um dos principais ingredientes do croissant é a manteiga, os chefes recomendam o uso de uma manteiga de alta qualidade com 84 a 87% de gordura sem aditivo ou água extra. Segundo, você vai ter que dominar a técnica de laminação. As camadas que compõem o croissant são resultados de um processo denominado laminação, onde a manteiga é dobrada várias vezes na massa para criar camadas alternadas de manteiga e massa. Essa etapa é crucial no processo para garantir que o vapor separe as camadas com eficácia durante o cozimento. Portanto, o segredo do chefe está no cuidado e na atenção extras
durante a laminação para realçar as camadas escamosas, leves e amanteigadas dos croissants perfeitos. Então você tem tempo, cuidado e paciência para experimentar a arte de fazer croissant. Flexione os seus bíceps de padeiro e prepare-se para rolar com a nossa receita de croissant abaixo. Você vai precisar de quê? Você vai precisar de 250 gramas de farinha de padeiro, recomenda-se rica em proteínas, 100 gramas de manteiga sem sal, 30 gramas de açúcar, 150 ml de leite morno, 5 gramas de fermento fresco, uma pitada de sal. O que você vai fazer? Você vai colocar a farinha numa bacia e fazer um buraco no centro. Despeje parte do leite morno e disperse o fermento. Adicione açúcar e uma pitada de sal. Depois você vai misturar até obter uma massa bastante firme, usando a quantidade necessária de leite restante. Raspe as laterais da bacia. Cubra com um pano e deixe descansar em local fresco por cerca de 10 horas. Achate a massa com um punho na bancada. Cubra com a manteiga, que deve estar firme, mas maleável. Depois dobre a massa para envolver a manteiga como se fosse uma massa folhada. Dê 2 voltas conforme um diagrama e deixe descansar por 15 minutos. Depois, dê uma terceira volta no final. Deixe descansar novamente antes de moldar os croissants. Para moldar, prenda a massa com uma espessura de 2 a 3 milímetros e corte em triângulo de 12 até 7 a 8 centímetros. Enrole cada triângulo, começando pela base. E enrole as pontas para formar uma lua crescente. Inclusive é daí que vem o nome desse pão, de origem austríaca, vienense, né? Croissant, de crescente. Enfim, coloque em uma assadeira com a ponta dos triângulos enrolados por cima. Cubra com um pano e deixe levedar por 1h30, 2 horas em um local moderadamente quente. Lave com ovo batido antes de assar e asse por 15 minutos a 220 graus Celsius. Você terá um excelente croissant. Espero ter ajudado. Então ontem, por causa dessa receita de bolo, né, das discussões subsequentes, dos documentos que eu andei mostrando ali na outra rede social, um punhado de gente ficou muito nervosa comigo. Né? Eu que eu estava até comentando, estamos em guerra, o Brasil faz parte dos BRICS. E isso é necessário ficar muito claro. Nós fazemos parte dos BRICS, nós somos fundadores dos BRICS. Somos membros fundadores dos BRICS. Mais que a África do Sul, que veio depois. Começou com o BRIC, né? Brasil, Rússia, Índia e China. Depois colocou a África do Sul. Iniciativas, inclusive, do presidente Lula. Então, nós somos fundadores e os BRICS, você veja, eles tiveram uma paciência excepcional conosco. Nós passamos 3 anos de golpe, né? Governados, na prática, pelo Eduardo Cunha, o evangélico lá do Rio de Janeiro. Depois, ele que mandava, pautas bomba, tal, até dar o golpe. Depois do golpe, passamos 2 anos governados pelo golpista, Michel Temer. E depois passamos 4 anos governados por aquilo, né? Então, os BRICS tiveram paciência de esperar o Brasil por 7 anos. É uma organização confiável. É um grupo forte. Certo? E é para onde caminha o mundo hoje. Certo? É para onde caminha o mundo hoje. Somos líderes. Agora, quando eu falo somos, é BRICS, né? Porque líder mesmo é China e Rússia, em menor grau Índia. Nós, em África do Sul, estamos ali no meio de campo. De toda forma, é claro, gente, é óbvio que nem todo mundo está satisfeito com isso. Os Estados Unidos, o establishment americano, as grandes empresas, os bancos, tudo aquilo que representa o Ocidente não está feliz. A OTAN não está feliz. E é claro que esses bilionários... Cara, o poder desses bilionários, deixa eu explicar para vocês, o poder desses bilionários não está na indústria, não está no comércio, não está na bolsa, está no dólar. Eles são bilionários, isso significa alguma coisa, porque o dólar ainda representa alguma unidade de valor. À medida que o mundo fosse desdolarizando, à medida que o dólar for perdendo importância, à medida que as economias nacionais forem negociando na própria moeda, vão por mim. O poder dos bilionários acaba, porque eles não são bilionários em ouro, não são bilionários em prata, eles são bilionários na porcaria de um pedaço de papel,
que os Estados Unidos imprimem e dizem que vale alguma coisa. Correto? O que o Elon produz? O que o Elon produz? O Elon produz, supostamente, carros elétricos. Gente, vou dar um bisu aqui para vocês. A China produz milhões. A China não precisa do Elon, não. Pode ter certeza absoluta que ela não precisa. Quem precisa é o Elon. Porque a empresa dele não fabrica bateria de sódio. Quem fabrica é só a China. E deixa eu explicar aqui uma coisa. Para quem acha que, meu Deus, o sódio, né? O sódio vai substituir o lítio. Não vai. São duas coisas completamente diferentes. A bateria de sódio é fantástica. Ela tem um punhado de virtudes e vantagens sobre a bateria de lítio. Só que ela só pode ser usada em coisas grandes, como um veículo. O sódio é altamente reativo. Não queiram saber o que acontece com o metal sódio em contato com o ar úmido, com a água. Não queiram saber. Straight out. I should probably throw it that way, huh? Yeah, throw it that way. Good frisbee. Ready? All right, ready? Everybody ready? 3, 2, 1. Oh, that's a little... Oh! Oh! Não é necessário ser um gênio para saber por que não se pode usar bateria de sódio para colocar em celular, né? Em componente eletrônico, em computador. Bateria de lítio é imprescindível. O lítio continua sendo imprescindível porque ele é menos reativo, certo? Ele é bem menos reativo. O sódio pode ser usado em baterias de carro, para coisas maiores. Os chineses desenvolveram tecnologias excepcionais para isso, que os americanos não têm, inclusive. Certo? Aliás, por falar em tecnologia, certo? Que é uma coisa interessante para a gente entender as razões do mundo estar mudando, e de não adianta os Estados Unidos ficarem dando piti. Eu quero fazer uma discussão breve sobre isso, a gente precisa. O que acontece é que há muito tempo os Estados Unidos exportam leis. Eles não exportam mais produtos industriais, eles exportam leis. E soja, milho, né, coisa de país de terceiro mundo. Essas exportações de leis se dão muitas vezes na forma de sanções. E eles tentaram bloquear a Huawei com uma série de acusações, uma maioria de natureza absolutamente falsa, contra a empresa. Certo? Chegaram inclusive a patrocinar bobagem, como a torre de 5G, chip. Os bolsonarentos, eles ajudaram muito a esparramar esse tipo de bobagem. Eu entrei em grupos peruanos para saber o que anda acontecendo lá, né? Porque lá nós temos uma Jeanine Áñez do B, né? Uma golpista, uma mistura de Temer com Jeanine Áñez, que está governando o Peru como proxy dos interesses dos Estados Unidos, né? Então o país está na beira da guerra civil, é uma coisa horrorosa. Mas eu entrei no grupo para saber o que anda acontecendo. E eu não falo muito não, eu só vejo. E as mesmas bobagens que a gente viu aqui, de torre 5G, chip, injetar no sangue, vacina, sabe? Esse mesmo tipo de bobagem, que inclusive também está sendo divulgado na Argentina. Por quê? Porque você vê essas coisas no Peru, na Argentina, no Brasil. Porque não vem do Brasil, não vem do Peru e não vem da Argentina, vem dos Estados Unidos. É guerra híbrida. Gente, olha esse povo do Bozes, é tudo muito burro, como eles são burros, como eles são jumentos. Você acha, honestamente, que essa tropa de mulas seria capaz de arquitetar o que eles fizeram? São bandidinhos comuns, sabe? Tu tá lá interessado em contrabandear madeira, levar seus 39 quilos de cocaína no avião, pegar aquela mamata, entregar joias em troca de patrimônio nacional, é bandidinho, cara, comum que foi alçado ao poder. Eles, no geral, são todos muito burros. Eles usam o fanatismo, né, do empreendimento comercial evangélico, radicalismo, né, de pessoas que estão frustradas com a vida, sabe, que quer se sentir importante. E aí você tem esses idosos, né, você tem essas pessoas de pouca inteligência, pouca cultura, você tem essas pessoas que odeiam de fato, você tem fanáticos religiosos, você usa essa gente toda, e claro, a esquerda compatível, né? Claro que eu já expliquei para vocês que uma coisa é a arma que eles usam para os pobres, para os fanáticos religiosos, para os idosos,
que é uma direita supostamente patriota e não sei o que, toda essa bobagem que vocês estão cansados de ver. E outra é o que eles usam para seduzir uma suposta esquerda, né? Suposta esquerda, a indígena da Shopee, verdista ongueiro, né? Esse pessoal mais compatível, que também vem dos Estados Unidos, o manancial de bobagens e posturas que eles adotam. Mas é mais complicado que isso. O fato é que, como eu disse, a gente está em guerra e a arma da guerra é muito diferente daquela da Segunda Guerra Mundial. Tem que haver clareza quanto a isso. Não estamos na Segunda Guerra Mundial do B. É uma Terceira Guerra Mundial e as armas são totalmente diferentes porque a tecnologia evoluiu muito. Certo? A tecnologia de hoje não é a mesma da Segunda Guerra Mundial. Por isso que as pessoas estão esperando batalhas enormes de canhões. Não vão acontecer, não vão acontecer. Certo? É outro tempo, são novas tecnologias. Por causa disso, o tipo da guerra é diferente. E a gente está nessa guerra sem perceber, sem se tocar que nós estamos nela. Porque para nós a guerra é híbrida. A guerra é híbrida. Quem faz a guerra contra nós são as ONGs, o Partido Democrata, as fundações, né? Esses grupinhos que tá lá na Receita de Bolo, tá lá no meu perfil na outra rede social, é das tretas, deixei tudo lá. Então esse povo luta contra a gente, tendo como aliado os movimentos Passe Livre, os Black Bloc, as Sininhos, né? Os Exilados. Esse povo, cara, esse povo. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Vamos tentar achar, né? Tá muito quente em Goiás, inclusive vocês podem ver que eu comecei a gravação bem cedo, 7 horas da manhã, e olha a hora que é, porque tava tão quente, tão seco, que simplesmente não dava. O que eu tô falando é sobre isso aqui, tá? Não quero fazer referência a nenhum grupo político, não. Mas essa estrela que eu tô mostrando, ela ilustra bem o que eu quero dizer. Então, de um lado, você tem liberais travestidos de esquerda, porque a esquerda é defender trabalhador e trabalhadora. Esquerda é defesa da classe trabalhadora. E essas pessoas não defendem a classe trabalhadora. Essas pessoas defendem identidades. O que é válido, que a esquerda também tem que defender, mas não é o foco. Certo? A primeira luta é de classes. Vencida a luta de classes, vence-se as outras. Malcolm X dizia isso. Angela Davis deixa isso claro. Certo? Simone de Beauvoir. A luta é de classes. A nossa classe trabalhadora oprimida inclui a classe média contra a classe burguesa, detentora dos meios de produção. Banqueiros, grandes empresários, latifundiários, assambarcadores, né? Pessoal do mercado financeiro, grandes proprietários imobiliários. Essa é a classe burguesa. A luta é contra ela. E esse povo que está nos States, eles conseguiram primeiro lá no Partido Democrata, depois no Partido Trabalhista, na Europa inteira, convencer que a luta identitária era de esquerda. E aí, cara, eles fecharam o espectro, porque os conservadores conseguiram convencer os evangélicos que a pauta deles, profundamente anticristã, era, na verdade, a pauta correta, né? A teologia da prosperidade suplantou, superou, demoliu, incendiou e enterrou o evangelho. Então, você convence os pobres de direita com o conservadorismo. Enquanto você convence a classe média de que os liberais são esquerda. Então você fechou, dominou tudo, está tudo dominado. Seja conservador, seja progressista, perdão, está tudo dominado por um discurso falso, certo? E esse povo está em guerra contra a gente. Negar isso, cara, hoje está fazendo. Hoje é o aniversário do 11 de setembro, que realmente importa para nós, o chileno. Olha a história do 11 de setembro, eu coloquei no início do vídeo. Para quem, meu Deus, ele não faz isso, gente. 3 anos antes de 1973, o presidente Nixon, mesmo do petrodólar,
já estava mancomunando com a CIA e gente do Exército, claro, Forças Armadas, né? Se bem que modernamente não rola golpe com Forças Armadas, elas já se mostraram extremamente incompetentes, né? Aqui no Brasil está óbvio, né, o nível da competência das Forças Armadas. Então não rola golpe com elas. Agora o esquema é juiz, promotor e a imprensa, claro, a imprensa teve um papel muito importante. As redes sociais, as big techs americanas, fazedores de malucos, enfim, né, dessa gente que é profundamente despolitizada, não tem conhecimento político nenhum e foi facilmente fanatizada. Certo? A arma dessas pessoas foram e são, as armas são as fake news. Pessoal, aqui é a Samara Baum, tá? Desculpa a qualidade do vídeo que eu tô na estrada, tô com pouco sinal aqui, pouca luz, tá na estrada, voltou relajado. Eu fiz um vídeo e foi repassado só no grupo da minha ONG, eu não sei como esse vídeo vazou, tá? Aí, obrigado, melhorou. E tanto que eu disse para as meninas não repassarem, e isso acho que acabou vazando, que eu estava possuída, porque eu tinha acabado de sair lá do centro de Lajeado, e sim, nós não recebemos doação hoje de manhã lá, disseram que não teria, e que nem a gente falou para vocês, passaram para nós que, só que daí agora, né, política, ninguém, daí ninguém falou nada, né, nós estivemos lá, tá? Eu acabei me expressando errado, porque eu estava muito revoltada no momento, eu falei sim sobre o presidente Lula no vídeo que tá rolando, me expressei errado pela raiva. Então seria o presidente Alckmin que está em exercício, tá? Então é isso, que o presidente não viria. Falei no nome do Lula, me equivoquei no momento. Nós estamos aqui ajudando diretamente nas populações afetadas. Como vocês viram, eu estou fazendo lives ao vivo, vídeos ao vivo, para o pessoal acompanhar nosso trabalho, conhecer o que a gente está fazendo e para quem quiser ajudar. Não tenho partido político, não sou filiada a nenhum partido, tá? A minha luta é única e exclusivamente pelos animais, tá? Eu não tenho filiação a partido político nenhum. Me expressei errado no momento e era um vídeo que eu não... Tanto que não foi publicado aqui na página, tá? Foi um vídeo que eu mandei na hora e eu mandei para as meninas do grupo que não era para ser postado, tá? Vou ter que ver por que esse vídeo vazou, porque foi no momento que eu fiz na raiva, eu disse para eles esperem, deixa eu buscar mais informações. E esse vídeo que eu mandei só para as integrantes do meu grupo vazou, tá rolando por aí. Peço desculpas porque eu me equivoquei em falar no nome do presidente Lula, mas sim, foi nos passado informação e eu estive sim no centro de distribuição de Lajeado hoje pela manhã, que tinha várias pessoas comigo, tá? E a gente não conseguiu distribuição de ração. No vídeo da cidadã, só faltou ela dizer, quem me conhece sabe. Eu ontem passei no barzinho para comprar uma pichula. Pichula é como a gente chama, Guaraná Mineiro, que vem na embalagem redondinha. Um pouco mais que um copo de refrigerante. E aí tava propaganda de uma mulher por Conselho Tutelar 222. Não é só o problema dela ser bolsonarista, não. O marido dela é pedófilo, condenado. E ela quer ser reconduzida ao Conselho Tutelar. Eu lembro que quando uma amiga minha teve problema nesse sentido, foi procurar o Conselho Tutelar. Claro que não encontrou apoio. Um dos membros do conselho é casado com um pedófilo. Então a gente tem que entender que essas pessoas querem ocupar espaço. E ocupam. As pessoas que odeiam seres humanos, mentirosos, entram. Os conselhos tutelares do Brasil inteiro estão dominados por crente. E não é qualquer tipo de evangélico, não. Muitos são da pior qualidade. É claro que em alguns lugares o trabalho bem feito é feito, mas é exceção, não a regra. Eu normalmente não voto para a eleição do Conselho Tutelar, mas dessa vez eu vou. Vou mesmo. A gente tem que fazer a parte da gente para tornar esse mundo melhor. Em vez de ficar olhando para o abismo, olha para o céu. Distrai. Olha pro céu e distrai um pouco.
Porque se você prestar muita atenção, vai ser mais fácil você ser enganado. E nesse caso desses agentes externos que estão realizando a guerra híbrida, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser como eles. Iniciar uma cultura do cancelamento e tal. Não, a gente sabe quem paga eles e a gente sabe o que eles fazem e fizeram no verão passado. Mas isso não significa que qualquer um que esteja com eles é como eles. São duas coisas distintas. Então a gente tem que ter calma nesse momento da história, e não fazer com eles o que eles fazem com a gente. A gente tem que permanecer atento, mas evitar o cancelamento. No caso específico dos dois exilados, eu sei de que lado eles estão, e para mim isso basta. É igual cobra, gente. Sempre que eu tô lá no sítio do seu Wagner, vocês veem eu falando de cobra, porque eu adoro cobra. Eu gosto de cobra. As cobras é um bicho bonito, é um bicho útil, é um ser vivo que me agrada. O que significa que eu gosto, não que eu vou encostar, que eu vou brincar, que eu vou passar a mão na cabeça. Eu respeito. Certo? Tomo muito cuidado. Então a cobra, como o escorpião, como a lacraia, como as aranhas venenosas, elas só são perigosas se você não as vê. A partir do momento que você está vendo elas, tá tranquilo, cara. Então, não sai por aí matando cobra, não. Identifica elas. E tá tudo certo, tá tudo bem, né? Às vezes tem lagarta que vira pupa e permanece pupa. O mais importante é as lagartas que viram borboletas. Essas são bonitas e são sempre agradáveis. E a gente tem que acreditar no poder de transformação do mundo e das pessoas, porque senão a vida deixa de valer a pena. Se torna só uma existência cada vez mais miserável. Eu acho que a verdade é que a gente precisa ter alguma utopia em mente. Porque se a gente não tiver nenhuma utopia em mente, vence a distopia. Se a gente não tiver sonho, vence o pesadelo. Correto? Se a gente não tiver perdão, vence o ódio. E eu sei o que eu quero para o Brasil. Miren, chequen aquí cómo se siente la gente aquí a convivir aquí en Vietnam en las noches. Es que miren, en serio, Vietnam es lo que les digo, que es una ciudad en serio muy bonita, muy contrastante a lo que es Asia. Es muy bonito, o sea, toda aquí la gente se reúne a convivir a la noche. Es como Henry. Pero miren la gente, miren cómo se sientan ahí a comer. Se ponen su toallita y ahí se trae su cafecito y todo. Miren, está bonita aquí la ciudad, en serio, es muy bonita. Tiene placitas muy bonitas, está Hochiminchas. Está muy bonita, Llevamos con los amigos vietnamitas. I think this is like international area because they have international banks. Ah, sí. Ah, sí, es que aquí está así como la zona internacional. De hecho hay como unas embajadas por aquí. Hay bancos. Yo lo que les quería contar, miren, siempre van a haber muchos lugares que se llaman así como Saigon Tower, Saigon esto, Saigon. Y es que lo que pasa es de que antes de que su nombre fuera Ho Chi Minh, se llamaba Saigon. Pero hay muchas personas que siguen conservando ese nombre. Muchas personas en serio siguen conservando ese nombre. Mucho.